Som voltou, pronto. E a gente vai abrir as nossas Bíblias, porque as crianças hoje ficam aqui, em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, a gente vai ler os 2 primeiros versículos, para não fechar a Bíblia e ler o texto inteiro depois, tá? Mas a gente vai lendo conforme a demanda do sermão. Então, 1 Timóteo capítulo 5, versos 1 e 2, a gente ora, pede a Deus que fale conosco, e depois lê o resto do texto. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Até aqui. Eu já orei demais hoje, então vou pedir para alguém orar por mim. Reginaldo, você ora por mim, por favor? Para que Deus fale através de mim? Você, presbítero Reginaldo, sim, por favor. Ore para que Deus fale através de mim, apesar de mim, fale aos nossos corações. Vamos orar? Grande Deus, Pai, lhe agradecemos por esse momento que nós tivemos de louvor através da música e também pedimos que o seu Espírito Santo fale através do pastor João, Pai, esteja abençoando e nos abençoando e falando o que nós temos que ouvir perante a sua palavra. Que o Senhor fala através dele, dizendo o que a igreja precisa para seguir o seu caminho, ó Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, muito bem. Tem criança aqui ainda, né? Então vocês vão desenhar hoje uma família, mas vocês vão desenhar uma família destacando lá no meio da família uma vovozinha, destacando no meio da família o netinho da vovozinha ou o filho da mãe, que é a avó do neto, tá bom? Então, desenhe uma família bem grande assim e destaca no meio da família a vovó. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas em algum momento do sermão e isso pode ajudar vocês a entenderem um pouco mais o que a gente vai aprender hoje, tá bom? Irmãos, enquanto as crianças estão lá desenhando um pouquinho, eu queria que a gente pensasse um pouco, eu não sei se aqui em São Paulo a gente tem essa expressão, mas lá em Minas a gente tinha, e eu queria compartilhá-la com vocês. A gente, às vezes, quando nas reuniões de família, tem um primo mais espevitado, um mais arteiro, que vai se enfiando em tudo quanto é canto e vai fazendo o que quer, a gente vira para ele e fala assim, opa, calma aí, que aqui não é casa da mãe Joana, não. Eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão, mas essa expressão carrega a ideia de que, poxa, isso aqui não é uma bagunça. Apesar da gente ser uma família, isso aqui não é uma bagunça. Apesar da gente ser uma família, você não pode sair por aí fazendo o que você quer. Apesar de você estar na casa da sua avó, ela não se chama Joana. Às vezes chamava, né? Mas a expressão... Ela não se chama Joana. E você precisa obedecer. Você não vai sair abrindo a geladeira de qualquer jeito, sentando no sofá de qualquer jeito e achando que aquele pedaço de frango que você mais gosta está na mesa só por causa de você. Então a gente sempre falava assim, aqui não é casa da mãe Joana. Apesar de não ser casa da mãe Joana, continua sendo uma família. E é essa a dinâmica que eu quero usar para brincar com vocês no sermão dessa noite, porque eu entendo, à luz do texto que nós vamos ler hoje, que a igreja é uma família. Se a gente se aprofundar um pouquinho nesses 2 primeiros versículos, a gente vai ver Paulo convidando Timóteo a lidar com, talvez, problemas graves de pessoas muito mais velhas que ele, como se ele estivesse lidando com um problema do seu próprio pai. E depois dizendo, quando você for falar com um jovem da sua idade, fale com ele como se ele fosse um irmão. E quando você for falar com uma mulher mais velha, fale como se ela fosse uma mãe. E quando você for falar com uma mulher mais jovem, fale como se ela fosse a sua irmã. O que Paulo está dizendo aqui? Trate a sua igreja como sua família, porque no fim das contas, a igreja é uma família. Só que, ao mesmo tempo em que ele diz a igreja é uma família, ele passa logo em seguida, até o final do capítulo 5 e o começo do capítulo 6, a corrigir certos abusos que a ideia de família pode trazer para dentro da igreja. Então, hoje a gente vai brincar assim, nós somos uma família, mas aqui não é casa da mãe Joana. Nós somos uma família, mas aqui não é casa da mãe Joana. E eu espero que você entenda a minha brincadeira para que a gente consiga compreender melhor o texto.
Combinado? Então, Paulo, ele aplica essa ideia a 3 áreas da igreja que são muito importantes para aquele momento e que vão trazer para nós implicações e aplicações muito importantes também. A primeira é para a maneira como a igreja estava tratando as viúvas. Afinal de contas, nós somos uma família. E a partir do momento em que uma senhora fica viúva aqui no nosso meio, ela precisa ser amparada, correto? Nem sempre. Como assim, pastor? Nem sempre? Vamos ler o texto? A partir do verso 3 até o verso 16, você vai perceber alguma coisa. Olha só. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar. Tornam-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. É claro que eu brinquei com vocês quando eu quis chocá-los e disse, não, nem todas as viúvas a gente precisa atender. Mas perceba o que o texto está nos ensinando? Ele está nos ensinando uma coisa muito importante, nós somos uma família. E quando uma senhora fica viúva entre nós, quando ela não tem ninguém para cuidar dela, nós assumiremos esse cuidado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa bênção é algo ímpar dentro do povo de Deus. Não só com as viúvas, mas com os órfãos também. E aqui, permita-me dizer, eu posso dizer que fui abençoado pela igreja quando com 5 anos perdi meus pais. Já tinha perdido meu pai, vinha a perder minha irmã, e me vi sem esse referencial direto. Meu avô assumiu o cuidado de mim, ou o meu cuidado. E outras pessoas na igreja foram muito abençoadoras na minha vida ao se tornarem exemplo de um homem a ser seguido, para mim e para o meu irmão. É interessantíssimo como a igreja ela faz esse papel de família, não é verdade? Mas a gente precisa tomar um cuidado, porque apesar de fazer esse papel de família, a igreja não é a casa da mãe Joana. E quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: a igreja não é obrigada a cuidar de alguém só porque ela é viúva. E é isso que o texto está dizendo para a gente. A igreja está se colocando, o texto está dizendo para a gente, Paulo está dizendo a Timóteo, e logo em seguida, nós somos aqueles que estão aprendendo isso, que quando essas viúvas têm alguém para que delas possa cuidar, a igreja fica dispensada desse cuidado. O texto também está dizendo que quando essas viúvas, elas não desejam se submeter à doutrina da igreja, à maneira como a igreja vive, e aí eu não estou dizendo doutrina como a doutrina da predestinação versus a doutrina do livre-arbítrio. Eu estou dizendo o ensino da igreja, a boa prática da igreja, os valores da igreja, o evangelho que a igreja prega. O texto nos diz também que quando essas viúvas elas decidem não se submeter a isso, a igreja se vê dispensada de qualquer tipo de cuidado que possa ser cobrado por parte da família dessas viúvas. Olha que interessante, não é? Porque existe uma relação mútua
entre a igreja e a viúva de quem ela cuida. Alguns comentaristas, John Stott, John Calvino, vão dar a entender, à medida em que a gente lê o que eles estão escrevendo desse texto, que essas viúvas elas estão sendo amparadas ao mesmo tempo em que elas estão amparando outras dentro da igreja. E é por isso que elas precisam ter boa índole, ter um testemunho confirmado das suas boas obras, ou então terem sido mulheres de um só marido, e ainda manterem-se acima dos 60 anos, com toda a experiência que teriam numa vida celibatária. Me parece que o que acontecia nas igrejas para as quais Timóteo está sendo enviado, melhor dizendo, principalmente em Éfeso, é que essas viúvas, elas se estabeleciam numa relação mútua entre elas e a igreja, onde elas eram ajudadas pela igreja ao mesmo tempo em que usavam da sua sabedoria e do seu tempo disponível para cuidar de outras pessoas. E aqui a gente precisa pensar um pouco no que foi sendo distorcido a partir dessa prática. O que foi sendo distorcido? Bom, se a igreja cuida das viúvas e eu sou uma viúva, logo eu mereço uma cesta básica. Mas eu mereço uma cesta básica e também quero não me submeter à vida da igreja. Tudo bem, eu sou uma viúva, a igreja deve cuidar das viúvas, eu mereço uma cesta básica. Mas eu sou uma viúva e o meu filho poderia me sustentar, ele poderia me acolher dentro da casa dele. Afinal de contas, esse um dos papéis do filho dentro da lógica cristã, bíblico-cristã, judaico-cristã. Mas é da igreja a obrigação de cuidar de mim. É da igreja a obrigação, porque eles não amam a Deus? E se eles amam a Deus, eles não devem demonstrar esse amor a Deus amando o próximo? Perceba, eu não estou dizendo que nós não devemos ajudar, o texto não está dizendo isso, mas o texto está dizendo que existem critérios, e critérios claros que precisam ser estabelecidos. Porque nós somos uma família, mas aqui não é casa da mãe Joana. E o primeiro critério que precisa ser estabelecido é o critério da necessidade. Então, o texto diz, se existe uma viúva que não tem ninguém para lhe auxiliar. Por outro lado, o texto diz, mas em havendo alguém que a auxilie, em havendo filhos e netos, é necessário que essas pessoas assumam esse lugar. E aqui eu quero só fazer um parênteses para que você perceba o quão danosos nós estamos sendo como igreja quando assumimos o lugar que um filho pode cumprir, o papel que o filho pode cumprir. O quanto nós estamos sendo irresponsáveis e até mesmo paternalistas, impedindo que aquele menino ou aquele homem que acabou de perder o seu pai cuide da sua mãe. Porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar das viúvas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que em havendo familiares vivos, filhos e netos, estes devem assumir a responsabilidade dos seus, porque é digno. Então não é apenas o critério da necessidade que precisa ser levado em conta quando nós dizemos que somos uma família, é também o critério da dignidade. E é digno para o filho, é digno para o neto honrar os seus pais. E ainda mais, há o critério da necessidade, o critério da dignidade e o critério da piedade. Porque Paulo vai tratar de um outro problema pontual que acontecia lá nas igrejas para as quais ele manda Timóteo, em especial em Éfeso, que é o problema de que as viúvas mais novas estavam cedendo às paixões. E então, para não pecarem, preferiam se casar. E perceba, ele não está dizendo que elas estão erradas nisso, porque no verso de número 14 ele diz, é por isso que eu quero que as viúvas mais novas se casem. Então ninguém está aqui amordaçando as viúvas mais novas, ok? Nem Paulo está fazendo isso no texto. Mas ele está tratando de um problema pontual onde as viúvas mais novas, quando não conseguiam se conter sexualmente, acabavam desabrochando para uma vida de promiscuidade. E aí, a essas Paulo diz, não cuide delas também. Porque sim, nós somos uma família, mas aqui não é a casa da mãe Joana. Nós temos obrigações para com os nossos familiares, mas essas obrigações elas são cumpridas com ordem. E não é porque existe um versículo que diz a Bíblia que a igreja deve cuidar da viúva,
que toda viúva deve ser atendida. E é isso que Paulo está demonstrando aqui. E não é porque a igreja não cuida da viúva que ela não está vendo o bem daquela família. Porque, por exemplo, já disse, mas insisto, ao se ausentar desse cuidado para que um filho assuma o espaço deixado pela igreja, a igreja está sendo pedagógica. Ela está dizendo, bom, nós poderíamos cuidar da sua mãe, mas esse é um papel que a Bíblia traz para você. É uma responsabilidade que a Bíblia te dá. É um privilégio que você, como filho, vai ter. E no dia que ela falecer, sabe o que consolará o seu coração? Todo o esforço e todo o carinho que você dedicou a ela nos seus últimos anos de vida. Nada vai poder tirar isso de você. Pois bem, nós poderíamos cuidar, mas se cuidássemos, será que permitiríamos que os filhos alimentassem essas memórias de cuidado para com seus pais? Ou eles ficariam presos às memórias antigas de como eles foram amados e não fizeram nada em troca? Perceba mais uma vez, nós somos uma família, mas as coisas precisam ser feitas com ordem. Como é que a gente pode aplicar isso às nossas vidas? Será que a gente aplica isso somente ao cuidado das viúvas? Ou a gente aplica isso a tudo aquilo que nós, muitas vezes, dizemos ser obrigação da igreja, mas na verdade é uma obrigação nossa? Por exemplo, poxa, o meu filho está se desviando e ninguém da igreja veio falar com ele. Será que ninguém percebeu que eu estou passando dificuldade? Bom, será que ninguém vai fazer nada para que as nossas crianças se convertam? Meus irmãos, biblicamente, cada uma dessas questões que eu levantei, que dizem respeito não mais à relação do filho com o pai, mas do pai com o filho, elas são de responsabilidade dos pais. E aqui ninguém quer lavar as mãos de suas responsabilidades, tá bom? Mas o que eu quero demonstrar a vocês é que nós somos uma família, mas existem coisas que são de responsabilidade sua e não minha, como pastor da igreja. Nós somos uma família, mas existem coisas que são de responsabilidade sua e não do conselho da igreja, e não do departamento infantil, e não do líder dos jovens, e não do líder dos adolescentes. Educar os nossos filhos, meus irmãos, não é uma tarefa que nós podemos delegar à igreja, apesar de sermos uma família. Corrigir os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, aconselhar os nossos filhos, não é uma tarefa que nós delegamos apenas ao pastor. Nós podemos pedir ajuda, muitas vezes nós vamos nos aconselhar, para depois conseguirmos conversar com os nossos filhos. Mas perceba, a tarefa, ainda mais se o seu filho já for adulto, a tarefa de aconselhar o seu filho não vai ser do pastor, a não ser que o seu filho procure o pastor. Ah, pastor, mas você pode procurar meu filho e conversar com ele? Posso. Se ele não quiser conversar comigo, eu não vou conseguir fazer nada. Mas você é pai. Você é mãe. A responsabilidade é sua. Ah, pastor, mas nós somos uma família, nós podemos nos ajudar? Sim. Mas ainda que sejamos uma família, as coisas aqui são feitas com ordem. A igreja não pode ser culpada porque o seu filho se desviou. E é isso geralmente que acontece. É isso que geralmente acontecia lá na igreja de Éfeso, quando as viúvas estavam sendo deixadas porque os seus filhos e netos não queriam cuidar delas, tá bom? E aí diziam, é porque a igreja não trouxe a cesta do mês. E é isso que geralmente acontece nas igrejas atuais, em que quando nós perdemos o controle sobre a vida dos nossos filhos, nós começamos a dizer, mas também não tem programação na igreja suficiente para dar conta deles, mas também o pastor só fica pregando 45 minutos e ainda mais 10 minutos no final e não sei o que lá, ele não vai gostar da igreja, mas também a linguagem do culto não está adequada para o meu filho, mas também não tem ninguém que aconselhe o meu filho na igreja, mas também tiraram o meu filho daquele lugar ali que ele fazia parte, não deixaram ele participar do outro, e tudo passa a ser responsabilidade da igreja. Então, deixa eu dizer de novo, nós somos uma família, mas você já entendeu, nós não somos, aqui não é a casa da mãe Joana. E os nossos papéis, eles precisam ser bem equilibrados, porque eu amo ser família com vocês, mas eu não posso, e quando eu digo eu não posso, o conselho não pode.
Os líderes dos departamentos não podem assumir uma responsabilidade maior do que aquela que lhes pertence. Percebe? E percebe que isso estava acontecendo na igreja de Éfeso, para a qual Timóteo está sendo mandado? E percebe que isso também acontece aqui, muitas vezes? É importante, meus irmãos, nós vivermos como família. Importantíssimo. Mas é importante que, como uma família saudável, cada um tenha em mente o seu papel claro. Pastor só é pai da Clara e da Nina. O André da Melissa e do Lucas. O Acácio do Renan e do Vinícius. O seu Leonel do Marquinhos e da Michele. O seu Eurico do Carlão e da Gabi. Estou esquecendo do seu Celso, da Fernanda e da Fabiana. Esqueci de mais alguém? Não, né? Conselho inteiro, falei. Ufa, hoje minha cabeça está boa, não. E dos outros? Bom, a gente pode fazer o papel de pai em algum momento, se essas pessoas pedirem. Claro que pode. O presbítero Carlão, da terceira igreja presbiteriana de Itajubá, foi um pai para mim, por muitas vezes. No dia que minha mãe morreu, eu estava na casa dele, brincando com a esposa dele, no computador que ela tinha lá. Mas ele não era meu pai. Eu o procurei todas as vezes que eu pude, e ele esteve comigo, mas eu o procurei. Porque os meus pais, vocês conhecem minha mãe, né? Que minha avó, que me criou. E que assumiu essa responsabilidade. E o seu Noé, presbítero Noé, que foi o meu pai. E que fez o que pôde para me criar nos caminhos do Senhor. Ponto final. Por quem mais eles podem responder? Por quem mais Timóteo deveria responder, a não ser pelas viúvas que não tinham quem cuidasse delas? Por quem mais o conselho dessa igreja deve responder, meus irmãos? E com isso eu não estou querendo eximar o conselho da sua responsabilidade, os jovens da sua responsabilidade, o departamento infantil da sua responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade definida. Mas eu gostaria que vocês considerassem que muitas vezes a gente empurra para as lideranças instituídas responsabilidades que são nossas, como estava acontecendo na igreja para a qual Timóteo é enviado. E é por isso que Paulo tem que fazer tudo isso aqui e dizer, bom, nós somos uma família, mas aqui não é a casa da mãe Joana. Você entende? Quando a gente continua lendo o texto, eu quero tratar de uma segunda questão. E, de novo, eu estava conversando com o seu Eurico agora à tarde, e eu estava dizendo, seu Eurico, como é bom eu poder ter a tranquilidade de falar do que o texto está falando, sem ter escolhido especificamente esse texto, porque eu só escolhi pregar 1 Timóteo. Então, percebe o que o texto vai dizer agora, porque isso diz respeito a mim, é por isso que agora eu vou falar. Né? Versículo 17. Quanto aos presbíteros, eles devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Versículo 19, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Só para a gente caminhar, vamos respirar. Vencemos a questão das viúvas. Paulo está aplicando agora essa questão de sermos uma família a uma segunda área da igreja, que também é muito confundida nos dias de hoje. Nós somos uma família, não somos? A pergunta é, o pastor da igreja faz parte dela ou ele é um empregado? Nós somos uma família, não somos? E a zeladora? Ela faz parte dela? Ou só no domingo, né, dona Zenilda, quando a senhora está aqui como membro, de segunda a sábado a senhora é a empregada da igreja que entra no cheque de pagamento, na folha de pagamento. E aí? Nós somos uma família ou não somos uma família? Como é que nós tratamos a relação pastoral? Como é que nós tratamos a relação com todos aqueles que estão empregados na igreja para exercerem o seu ministério de maneira remunerada, já que nós somos uma família? Como é que a gente faz isso? É triste a gente dizer, mas muitas vezes a gente olha para o pastor, para a zeladora e para os empregados como, de fato, empregados.
E a gente não faz o que o texto está querendo que a gente faça, a gente simplesmente cumpre um papel na relação funcionário-empregador. Então o pastor não podia falar que aqui é a casa da mãe Joana. Não gostei, vou reclamar com o presbítero e os presbíteros vão ter que puxar a orelha do pastor. Não que os presbíteros não possam puxar a minha orelha, não que você não possa reclamar com os presbíteros. Mas eu estou dando um exemplo besta do que você pode pensar, né? Por que eu vou fazer tudo isso? Não, porque o pastor ele não pode ficar subindo no púlpito para falar isso. Afinal de contas, nós pagamos o salário dele. Isso não é dito, né? Mas é o que está implícito em todo o resto. Mas a dona Zenilda deixou isso aqui passar essa semana. Que absurdo. Né? Deixar passar toda semana não dá, né, dona Zenilda? Mas uma semana ou outra, às vezes, vai acontecer. E a gente vai tratar com zelo a casa do Senhor, com zelo a palavra do Senhor. Se tivesse secretária, com zelo a secretaria da igreja, com excelência, todas as áreas para as quais nós contratarmos pessoas aqui. É esse o nosso desejo. Mas essas pessoas nunca serão nossos empregados, porque nós somos uma família. E aqui não é a casa da mãe Joana. É importante, meus irmãos, que nós entendamos o que se estabelece biblicamente na relação entre presbíteros docentes, que é o que o texto está escrevendo aqui, e a igreja. Porque é difícil, meus irmãos, eu já disse isso quando nós tratamos o capítulo 4, se eu não me engano, de Timóteo. É difícil você respeitar alguém que vem, por natureza, puxar sua orelha. É difícil você não querer cobrar, olha, pastor, mas nós estamos pagando o seu salário, o senhor não pode falar isso. É muito difícil você não se chatear com o pastor. Quando a gente lê o verso de número 19, ele vai dizer, olha, também não aceite denúncia contra o presbítero, sem que essa denúncia seja feita por pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Por que será que Paulo está dizendo isso para Timóteo? Porque ele conhece o hábito daquela igreja de tentar derrubar quem se levanta para ensinar a doutrina bíblica com conversas que não são verdadeiras. Então eu pergunto de novo, se nós somos uma família, e aí não é o pastor João, é o pastor, independente do nome que ele tem, aquele que ocupar esse cargo da presidência do conselho, ele é parte dela ou não? A resposta é, deveria ser. E a zeladora? E a secretária? E a pergunta é, como é que nós falamos com a família? Como é que nós cuidamos da família? Como é que nós zelamos com a família? Quando o pastor ou quando o pai da casa peca, como é que nós lidamos com o pecado do pai da casa? Nós saímos por aí contando para todo mundo ou nós conversamos com o pai intimamente? Eu estou dizendo pai, não é porque eu acho que o pastor é o pai da igreja, não, tá? Pelo amor de Deus, esse negócio não tem nada a ver com a gente aqui. Outras igrejas praticam isso. Nós não praticamos nada disso, não. É porque acabou que ocorreu. Mas eu estou usando pai porque o pai é a figura de autoridade. Como é que a gente lida com o pecado da figura de autoridade? A gente expõe ou a gente confronta a intimidade? Porque se a gente expõe, de repente a gente não está vendo o bem dele, a gente quer que ele saia dali. Se mais pessoas virem o que eu estou vendo no pastor, pode ser que a gente consiga reunir o maior número de pessoas para tirar ele dali. E assim, eu estou falando isso porque, graças a Deus não aqui, mas em outras igrejas do nosso concílio, a gente já ouviu falar de abaixo-assinado. Em outras igrejas de outro concílio, já ouvimos falar de abaixo-assinado. Para tirar pastor. E não é que o pastor não pode ser tirado do seu lugar. Ele deve ser tirado do seu lugar, então logo ele não esteja fiel às Escrituras, gente. Ele deve, não é que ele pode, ele deve. Mas isso tem que ser feito com respeito, afinal de contas nós somos uma família. E não apenas respeito, mas cuidado. Então perceba, o que Paulo está ensinando a Timóteo é, olha Timóteo, não se esqueça, porque você vai estar numa igreja onde isso pode passar desapercebido, onde talvez eles não vão cuidar de você da maneira como você deveria. Por isso que ele está dizendo, olha, que os presbíteros merecem pagamento em dobro. Para dizer, é preciso ser generoso com eles. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer, não se esqueça de uma coisa, Timóteo, você é com eles uma família.
Afinal de contas, aí eu quero brincar com vocês de novo, nós somos uma família. Mas aqui não é a casa da mãe Joana. E se aqui não é a casa da mãe Joana, o pastor também não pode chegar deitando no sofá e colocando os pés para cima e abrindo a geladeira e achando que manda no pedaço, porque não é esse o papel dele. O texto também fala a respeito disso. Ele fala que o pastor ou o presbítero que preside bem e os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino devem ser reconhecidos. É qualquer pastor? Eu disse para você, aqui não é a casa da mãe Joana, então você pode dizer para mim, pastor, aqui de fato não é a casa da mãe Joana. Se o senhor não pregar, se o senhor não se esforçar no ensino, se o senhor não se dedicar nessa presidência que o senhor exerce para fazê-la de maneira bem feita, o senhor está abusando da boa-fé da nossa família? Pois é, eu estou. E aqui, o tiro sai pela culatra, né? Ou a aplicação se volta contra mim. Porque nós somos uma família, mas eu, como pastor da igreja, e qualquer outro pastor que passar por aqui, meus irmãos, não pode usar dessa relação afetiva, carinhosa, amigável que nós temos para descansar no seu trabalho e não fazê-lo. Ah, mas eu sou amigo dos presbíteros, então eu não preciso pregar bem, eles me mantêm no lugar que eu estou. Ah, mas a igreja está comigo, então eu posso sentar aqui e não estudar mais para pregar os meus sermões. Ah, mas eu estou tranquilo, a igreja está na minha mão. Né? Tem pastor que tem essa ousadia de falar arrogante, orgulhoso. Vai cair, porque a igreja nunca está na mão do pastor. A igreja está na mão de Deus. Então eu posso ficar tranquilo. Não pode, não pode, porque nós somos uma família, mas a nossa liberdade não faz com que a gente possa relaxar e considerar que isso aqui é a casa da mãe Joana. Entendeu? Nem de vocês para mim, nem de mim para vocês. E aí Paulo vai aplicar isso a Timóteo ainda numa terceira questão muito importante. Quando ele vai dar os vários conselhos, a partir do verso 20, ele diz o seguinte: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que todos os demais temam. E aí alguns agora vão dizer, é isso aí, pastor, aqui não é a casa da mãe Joana, né? Porque o pecado tem que ser tratado. Eu concordo com vocês, mas calma aí que nós continuamos sendo uma família. E aí nós vamos entender como é que nós vamos tratar o pecado. Continua lendo comigo. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, mas também, por outro lado, não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Sabe o que geralmente acontece em famílias que não têm uma dinâmica saudável? A gente acaba fazendo de uma maneira em que a gente esconde os pecados uns dos outros. Então eu finjo que eu não vejo o que o Marcão faz e ele finge que não vê o que eu faço. Eu finjo que eu não vejo o que o André está fazendo e o André finge que não vê o que eu estou fazendo. E a gente acaba acomodando e fazendo pequenos conchavos para se proteger. É assim. E aí, quando a gente quer fazer alguma coisa errada, de repente a gente até marca eu, o André e o Marcão para fazer alguma coisa juntos. E aí, o que acontece em Vegas? Está vendo como são as coisas? Geralmente, famílias que não são saudáveis sempre têm seus primos, né, que saem para aprontar, não é assim? Lembrem-se de uma coisa, nós somos uma família, mas aqui não é a casa da mãe Joana. E essa ideia de primos que saem para aprontar não cabe dentro de uma igreja. Numa igreja, por mais que nós sejamos uma família, e exatamente por isso, os pecados precisam ser tratados, para que todos entendam, desde os mais velhos até os mais novos, que pecado aqui é coisa séria. Nós somos uma família. Ninguém vai chegar para você a ferro e fogo dizendo, olha, abandona esse pecado, senão vou cortar sua cabeça. Ninguém vai fazer isso. Porque nós somos uma família. Mas ninguém deve ser conivente com o seu pecado. Porque aqui não é a casa da mãe Joana.
E aí, de novo, eu queria te propor uma reflexão a respeito de como você gostaria que os seus pais te tratassem se você se recusasse a fazer um tratamento para uma doença muito grave. Você é uma criança, tem uma doença grave, muito grave, você tem um câncer. E você começa a bater o pé e dizer, não vou tomar o remédio, eu não quero agulhinha espetando em mim, não quero, eu quero ficar com essa doença, eu amo essa doença, eu quero abraçar nela e morrer com ela. O que você gostaria que seu pai fizesse por você? O que você gostaria que seu pai fizesse por você? Eu imagino que você gostaria que seu pai te desse um abraço bem apertado, para não dizer uma boa surra, porque um abraço é o suficiente nessa hora. Olhasse bem nos seus olhos e te dissesse, tudo bem, é isso que você quer, mas não é isso que você precisa. Você está doente e você precisa de um remédio. E é isso que nós vamos te dar. Meus irmãos, às vezes nós somos como crianças cometendo pecados que vão nos matar, porque o pecado é um câncer espiritual. E não queremos o remédio. E a gente precisa de um membro da família para olhar nos nossos olhos e dizer, está na hora de parar. E glória a Deus, porque nós somos uma família. E que aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ninguém vai ficar fazendo conchavo para esconder pecado um do outro. Aqui ninguém vai acobertar o irmão que gosta mais. Ou não deveria fazer isso. Porque aqui nós estamos comprometidos com o bem um do outro. Porque no corpo de Cristo, quando um sofre, todos sofrem. E quando um se alegra, todos se alegram com ele. Afinal de contas, nós somos uma família. E aí depois ele vai aplicar essa palavra também aos servos e senhores. Ele diz, todos os servos que estão, capítulo 6, versos 1 e 2, tá bom? Que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. E continua, também os que têm Senhor crente, não o tratem com desrespeito. Por quê? Porque ele é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomenda essas coisas. Por que é que o servo tem que trabalhar ainda mais para o seu senhor crente? Porque ele é da família. Provavelmente o que estava acontecendo lá é que isso não acontece hoje, tá? Que foi um irmão trabalhar na empresa do outro, né? No caso lá, foi um escravo crente trabalhar na propriedade do senhor crente. E aí, porque nós somos irmãos, não, deixa quieto, eu vou fazer de qualquer jeito mesmo. Ele não vai me demitir, ele não vai me mandar embora, ele não vai passar vergonha, lá na igreja vai todo mundo saber que ele está me maltratando em casa. Então eu vou fazer de qualquer jeito aqui. Até porque essa relação fraterna que nós temos de irmãos na fé me protege. Não é assim? Aí você arruma um emprego para alguém da igreja e você vai chegar lá e ele vai pisar na bola com você. E você vai engolindo quieto porque, afinal de contas, vocês são irmãos, né? E Paulo está dizendo, bom, a gente é uma família, mas aqui não é a casa da mãe Joana, está na hora da gente separar as coisas. Se ele é seu irmão e o seu senhor, você vai fazer por ele ainda mais, afinal de contas, ele é o seu irmão. E vocês são uma família. E o que ele está ensinando aqui é que essa relação de amizade, meus irmãos, ela nos traz muito mais deveres do que direitos. Ela nos traz muito mais obrigações do que possibilidade de relaxarmos e descansarmos nela. Nossa relação fraterna de mim para vocês, ou de vocês para mim, ela não é uma relação em que eu posso usá-la para que então eu diga, então depois eu pago o Dudu, ele é irmão mesmo. Tudo bem que ele me emprestou, não sei se ele está podendo agora, mas eu pedi, ele tinha, me emprestou, agora é o seguinte, eu estou apertado, eu pago depois. Não posso. Se isso aconteceu, não devia estar acontecendo, mas se aconteceu, né? Eu tenho que correr para pagá-lo, porque no fim das contas ele é meu irmão. E se eu não desejo o bem do meu irmão, se eu não desejo acertar minha vida com o meu irmão, quem dirá
Conte fora, que testemunho que é esse? Tem um conhecido pastor que vendeu um carro para um irmão e aí não passou o carro. Tinha que ter passado por nome do novo dono e não passou. E aí o irmão da igreja teve o carro roubado, ele teve a coragem, esse irmão, de virar para o pastor e falar assim: então, pastor, Deus abençoe o senhor, eu não vou mais pagar o financiamento não, porque roubaram o carro e eu vou pagar um carro que eu não tenho mais. Afinal de contas, pastor, nós somos irmãos. Não é assim? Está errado. Meu irmão, deixa eu dizer com letras claras, grandes e maiúsculas o que eu estou querendo afirmar aqui. Você não se beneficia na relação fraterna que você tem com seu irmão. Você se entrega. Nós não somos família para sangrar o outro. Nós somos famílias para cuidar um do outro. E tem gente tem lobo que se veste de ovelha e entra na igreja dizendo: é paz do Senhor, irmão, Deus abençoe, irmão, que boa essa fraternidade, que boa essa comunidade, simplesmente para na primeira oportunidade se aproveitar de alguma coisa. Aqui não tem lugar para gente assim. Com todo carinho, amor e respeito que eu tenho a vocês. Aqui não tem lugar para gente assim, porque a palavra não dá lugar para gente assim na igreja. Essas pessoas vão ser instruídas, elas vão ser orientadas, elas vão ser exortadas, porque nós não somos irmãos uns dos outros para sangrá-los. Não é porque eu sou escravo de um senhor crente que eu vou relaxar no trabalho, pelo contrário. Se eu sou escravo de um senhor crente, eu vou me dedicar ainda mais, porque ele é meu irmão. Se alguém num momento de dificuldade me ajudou, eu não vou toda vez viver relaxadamente e contando com o salário do irmão agora, quase como se fosse uma poupança minha. Mas se alguém teve que me ajudar num momento de dificuldade, agora eu vou honrar essa ajuda e eu vou me esforçar para não precisar mais dela. Entende isso? Porque o que passa disso é sermos levianos, é sermos vis, interesseiros e interessados. E nós não somos nada disso, nós somos uma família, mas você tem que se lembrar muito bem que aqui não é a casa da mãe Joana. Por que, pastor, que o senhor está falando assim, desse jeito? Porque eu pensei de um jeito carinhoso em mostrar para vocês que não é porque nós somos uma igreja e pregamos o amor de Deus que nós não precisamos ter limite. Dentro da igreja é preciso, e aqui eu termino a minha fala, é preciso ter limite para todas as coisas. As viúvas precisam ser ajudadas? Sim. É papel da igreja? Sim. É papel da igreja ajudar aquelas que não têm familiares que ajudem, que são piedosas e que têm condições de manter essa vida de celibato até o fim dela. Agora, se ela casou de novo, se ela tem filhos vivos, netos vivos, se ela não deseja se submeter à doutrina da igreja, a igreja não está obrigada a nada. Papéis precisam ser esclarecidos. Pais precisam cuidar dos seus filhos. Avós precisam ajudar com seus netos. A igreja não é responsável por nada disso. A igreja pode auxiliar, orientar, servir. Mas ninguém substitui o seu lugar, meu irmão. Na nossa relação, pastor e igreja, nós precisamos celebrar isso também, meus irmãos. Nós somos família, mas tudo isso tem limite. O pastor não pode folgar em cima da igreja, mas a igreja também não pode folgar em cima do pastor. Deixa que o pastor faz. O pastor está aceitando, está tudo certo. Mas se a igreja está aceitando, eu vou ficar aqui. Eu não preciso me esforçar tanto. Afinal de contas, olha que contrato maravilhoso. Está tudo errado quando é assim. Nós somos uma família, mas as coisas precisam ter limites. É papel da igreja cuidar do pastor, e é papel do pastor zelar e cuidar pela palavra e pela sua boa administração. Se eu não faço isso, eu não mereço estar aqui. Se vocês não cuidam de mim, vocês estão pecando na relação comigo. Nós somos família, mas não é porque somos família que não devemos coisas uns aos outros. Biblicamente devemos. Meus irmãos, é muito bom ser família. Mas
mesmo sendo família, às vezes a gente tem que ter aquelas conversas constrangedoras à beira da mesa para tratar pecado dos nossos familiares. E a gente não pode mais ficar acobertando o pecado dos nossos irmãos. O texto diz: nós precisamos ter as mãos puras. E apesar de sermos família, ou melhor dizendo, justamente porque somos família, todas as coisas têm limites. Se você fosse uma criança com câncer, possibilidade de tratamento, se negando a se tratar, o que você gostaria que seu pai fizesse com você? É isso que a igreja faz com você quando você está em pecado e ela puxa a sua orelha. Ela está te oferecendo um remédio, não um castigo. Nós somos uma família, mas tudo tem limite. Não dá para a gente viver uma relação de folga, de abuso aqui dentro, onde eu choro, e porque eu choro do jeito certo, com o tom certo, aquele miado gostoso, você me faz um agrado. Onde outro chora, e ele recebe um agrado. E o outro chora e recebe outro agrado. E a gente sempre se mobiliza para simplesmente responder não a necessidades verdadeiras, mas a vícios recorrentes. Não dá. As pessoas precisam aprender a abandonar os seus vícios aqui. E isso é redenção, é restauração, é a obra de Cristo em nós. Então, eu quero terminar com muito carinho dizendo para vocês, é muito bom ser família com vocês, mas por favor, no que diz respeito às minhas obrigações, não deixem de me cobrar, de orar por mim, de fazer com que eu esteja dentro dos meus limites. Porque tudo tem limite. Também quero dizer a vocês, esperem de mim um pastor que coloque em vocês dentro dos limites de vocês. Que não ultrapasse esses limites, porque eu não vou ser pai dos filhos de vocês e não acredito que os presbíteros também pretendam ser. Eu não vou ser filho dos pais de vocês. Eu tenho uma avó para cuidar em casa. E dela eu cuido com alegria. Cuido de quem mais precisar. Daquelas que têm ou que não têm, quem cuide delas. E existem coisas que nós precisamos fazer, e fazer, e fazer. E se eu não estou fazendo, por favor, puxa minha orelha e a gente vai junto. Mas naquilo que eu não preciso fazer, meus irmãos, eu vou dizer, faça você. Biblicamente embasado e com muito carinho, mas eu vou dizer. Porque nós somos uma família. Mas tem coisas que são obrigações do conselho. Tem coisas que são obrigações da igreja. Tem coisas que são obrigações específicas do pastor. Tem coisas que são obrigações específicas do pai. Tem coisas que são obrigações específicas do filho. E se a gente não estabelecer esses limites, nós nunca vamos conseguir construir uma igreja que se mantenha saudável diante das dificuldades. Entendeu? Que bom que nós podemos dizer que nós somos uma família. Mas que aqui não é a casa da mãe Joana. Desculpa a minha brincadeira durante todo o sermão. Mas eu acho que ela serviu para você entender a mensagem dessa noite. Que Deus nos abençoe com muita firmeza e sabedoria, para que nós sejamos responsáveis por construir uma igreja saudável, que vive ali, na risca da palavra. Na risca da palavra. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé. Senhor, nós te agradecemos muito pela sua palavra, Deus. Ela é muito preciosa para nós. Ela é cortante, ela estabelece limites muito claros diante de nós, como ela é preciosa, Pai. E nós te agradecemos nesse momento, te engrandecemos nesse instante, Deus, porque pela sua palavra nós somos chamados a assumir responsabilidades e posturas que antes acreditávamos ser de outros. E a nossa oração diante de Ti, Pai, com muito amor, devoção e quebrantamento, é para que o Senhor nos capacite nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, para cumprirmos essas responsabilidades que são nossas, dentro das nossas casas, nas nossas famílias maiores, com os nossos pais, com os nossos filhos, Deus, com aqueles que são da nossa responsabilidade de liderança aqui dentro da igreja.
Oh Deus, e que quando nós errarmos, nós não sejamos aqueles que apontam o outro como responsável, mas que a gente seja capaz de olhar para dentro de si e entender o que falhou, corrigir o que precisa ser corrigido e caminhar, Deus, na direção daquilo que o Senhor deseja para nós, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela nossa igreja em especial. E pedimos, Deus, para que essa saúde pretendida por Paulo a Timóteo e a igreja para a qual ele é enviado, também seja vista aqui entre nós. Que nós sejamos uma família, mas uma família que sabe colocar limite nas coisas. Que nós sejamos uma família que vive em santidade, em santificação, e não uma família onde o pecado corre solto. Que nós sejamos uma família onde cada membro dela assume as suas responsabilidades, ao invés de ficar empurrando como uma batata quente uns para os outros essas responsabilidades, Pai. Que nós sejamos uma família que cuida do seu pastor e que nós tenhamos um pastor que cuida da sua família. Oh Deus, que nós sejamos uma família de pessoas responsáveis diante uns dos outros e que os votos que fizermos, as relações que estabelecermos, as ajudas que pedirmos sejam ajudas honestas, justas, verdadeiras e boas. Pai, e que em tudo isso a gente experimente uma vida familiar saudável, porque é isso que o Senhor nos chama para ser, uma família que te glorifica. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês. E sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. 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 Você pode, por favor, se sentar? Eu tenho alguns avisos e também tenho que dar boas-vindas a alguns visitantes. Eu quero começar com o Pedro, que é filho de Elaine. Tá aí. Deus abençoe, Pedro. Seja muito bem-vindo. Que você se sinta bem acolhido no nosso meio e volte sempre. O puxão de orelha foi só hoje. Semana que vem vai ser mais tranquilo. Até porque não vai ser eu que vou pregar. Estou brincando, mas seja muito bem-vindo, Pedro. Também o José, que é sogro do Amon. Cadê seu José? Seu José, Deus abençoe muito. Seja muito bem-vindo. E é um prazer ter o senhor aqui. Um prazer muito grande. Também a Márcia Melo e o Pedro lá atrás. Deus abençoe, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Faça da nossa igreja a igreja de vocês. Nós estamos muito felizes em recebê-los aqui também. Tá bom? Irmãos, alguns avisos importantes. Eu estou saindo de férias, por isso eu brinquei que semana que vem vai ser o que eu vou pregar, porque de fato não vai ser, né? Então nós temos 2 semanas longe uns dos outros. Na próxima semana o Juninho vai pregar. Vai ser um prazer te ouvir, Juninho. É uma alegria muito grande. E na outra semana o pastor Gessé, tá? Então nós temos os pregadores escalados e eles vão estar com vocês. Vai ser uma bênção e nós caminhamos. As quintas-feiras, enquanto eu estiver de férias, vão ser dirigidos pelo presbítero Eurico. E qualquer coisa vocês podem procurar os presbíteros, tá bom? E eles estão orientados a resolver e se não derem, me procurar também, não tem crise nenhuma. Tá ok? E aí, falando em tá ok, tem um evento dos jovens, foi muito ruim a piada, mas foi o que me ajudou a lembrar, que chama Talk, né? Eu falei que ia ser ruim. No próximo sábado, às 19h30, os jovens vão se reunir aqui na igreja e eles vão conversar sobre perguntas que eles já fizeram e e que vão ser respondidas também pelo nosso irmão Juninho, né? Juninho tem sido acionado bastante nesses últimos dias. Às 19h30, importante, meia hora antes, todos os membros da UMP estão convocados às 19 horas para uma plenária aqui na igreja. Então, sábado que vem, às 19 horas, os membros estão aqui para uma plenária. Às 19h30, nós começamos o nosso evento. Tá bom? Daí, depois, na outra semana, no outro sábado, dia 20, nós temos aquela programação em conjunto da igreja, liderada pela UPH e pela UMP. Nós vamos para a casa de acolhimento da IPPenha, passar o dia lá fazendo algumas coisas que precisam ser feitas lá dentro e celebrar um culto às 18 horas no fim da tarde.
Tá bom? Então, os jovens estão assumindo a parte do culto, a UPH está assumindo a parte do multirão, todos vão trabalhar juntos. E aí, na minha ausência, então, tanto o Dioclésio, quanto o Alexandre, quanto o Lucas, e eu acho que depois do Lucas é o Renan? É isso? O Lucas e o Renan vão poder orientar vocês e vão dizer, olha, os jovens vão organizar o culto, vai ser assim, cada um precisa levar isso. E a mesma coisa o Dioclésio e o Alexandre. Tá bom? Combinado assim? Esses avisos vão ser dados mais vezes e vocês vão poder se preparar para tudo isso. Que Deus abençoe vocês, orem pelo meu descanso, pelo descanso da Marina, pelas crianças, que Deus também tenha um tempo de refrigério. Nós voltamos então, se eu não me engano, dia 24 de julho, tá bom? Deus abençoe e eu espero vocês à porta. Está faltando alguma coisa? Sim, claro que está faltando. É que está faltando muita gente que ajudou na EBF, então eu quero só citar o nome dessas pessoas todas, porque a gente estava conversando sobre isso ali na sala do conselho antes de começarmos a orar pelo culto, né? Que dos privilégios que nós tivemos com a EBF desse ano, talvez o maior deles tenha sido ver a igreja trabalhando, né? Então eu vou citar os nomes e se eu me esquecer de algum, entenda que nós fizemos um esforço mental para lembrar de todos eles. E não se chateie, tá bom? Apenas tenha misericórdia e diga, ô pastor, o senhor não falou meu nome. Eu vou dizer perdão e vou colocar o seu nome aqui. Porque nós queremos agradecer cada um de vocês. Tá bom? Então, a do Carmo, a Silvinha, a Lilian, a Dona Irene, a Cineia, o seu Edson e Dona Samária, a Luísa, o seu Luiz, o seu Eurico, a Dona Cleusa, Dona Zenilda, seu Celso, Raquel, Gilson, a Débora, o Igor, o Pedro, a Bela, a Duda, a Denise, a Aline. A gente teve gente que fez bolo também, então a Cristina do Acácio, a Dona Zefa, a Dona Marisa, a Dona Célia, a Maísa, e teve mais gente que ajudou, né? A Franciele, a Rosângela, a Daiane, a Beth, o André, a Melissa, a Marina, a Vitória, a Débora, a Ruth, o Dioclésio, a Esther, a Joyce, o Gabriel, a Isabel, a Natália e a Poliana, né? Eu deixei a Poliana por último porque foi a Poliana que coordenou toda a equipe e a gente precisa agradecer a Deus pela vida da Poliana também, em especial, né? Então, eu falei Aline? Se eu não falei Aline, eu falei Aline agora. E olha só quanta gente, nós somos uma igreja pequena, uma igreja de 170 membros. E nós tivemos pelo menos 60 pessoas envolvidas nesse dia a dia, né? Nós aqui temos um pouco menos, talvez, mas a gente teve muita gente da igreja envolvida numa semana que é a semana de trabalho de muita gente. Então, percebam, das maiores bênçãos que a gente pode colher de uma EBF, essa integração da igreja, essa disposição para o trabalho, essa vontade e esse prazer que a gente tem de trabalhar junto é a maior delas. Deus trouxe 48 crianças num dia, 38 no outro, 30 no outro, 32 no outro. Foram crianças diferentes, todas ouviram da palavra de Deus, do Evangelho, do nome do Senhor Jesus. Foi uma bênção ensinar tudo isso para elas, e isso também redunda em glória para o nome do nosso Senhor Jesus. Mas nós estamos especialmente felizes, porque nós, como igreja, nos reunimos ao redor da pregação do Evangelho. Não se esqueçam disso. E continuem assim. Que Deus nos abençoe, tá bom? Então, enquanto eu saio, você vai assistir um vídeo para entender mais ou menos o que aconteceu nesses dias. E eu garanto que se tiver alguém parecido comigo no vídeo, não sou eu, tá bom?